está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que foi tão... Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Portalbay.com.br, a opinião livre é aqui. Restaurante Clube Comercial, na Venâncio Aires, 1972 e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso e-mail para contato dos amigos telespectadores é tvsm@santamaria.tv.br. E nós os convidamos a que assistam nossos programas na sua forma inédita aos sábados às 21h30. Posteriormente, há reprises no domingo e ao longo da semana. Você também pode nos assistir, como toda a programação da TV Santa Maria, no site santamaria.tv.br. Bueno, estamos aqui hoje na agradabilíssima companhia do Dr. Ricardo Munarski Jobim, nobre causídio, professor, mestre dos magos, etc, né? Dr. Péricles Lamartine Palma da Costa, que o mundo conhece como Neco, advogado. Sabe por que eu não respondo quando ele fala essa? Porque ele está armando alguma coisa. Então, se eu pego no pé dele, ele vem, pá, então fico quietinho. Que eu sei. Quando o Marcinho está aqui, o currículo do Marcinho, um advogado, professor, biriri, poeta, jogador de biribol. Imagina que ele vai falar de mim. O Neco, os nossos amigos já conhecem, advogado, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Maria, que agora, recentemente, inaugurou sua sede própria depois de uma longa batalha pela construção, né? Mais ou menos como uma demanda judicial. É mais ou menos. Olha que tem demanda que dura mais. Tem demanda que dura mais. Vejam bem, muita calma nessa hora. O judiciário é tão engessado e tão lento que até a nossa sede saiu mais rapidamente, né, doutor Ricardo, que iniciou inclusive, né? Então, eu continuei. Não dá para comparar a edificação da obra com tramitado o processo. Faz tempo. Mas o auxílio moradia vai resolver tudo isso aí. Para completar o nosso time de debatedores de hoje, o jornalista Claudemir Pereira da Silva, ele não gosta muito que eu diga o nome completo. Não, é só por causa dos credores. Não é por eu não gostar. Que todo mundo conhece, em face de uma longa, já 30 anos por aí. Deixa assim. Jornada, mas começou menininho ainda, com 12 anos, e com 12 anos ele já estava numa redação de jornal, né, cara? Eu acho que 30 anos tá bom. Tá bom. Pode ser. O Claudemir, sempre que possível, está aqui conosco, né? Dá um jeito de fazer uma pausa nas suas múltiplas atividades profissionais, todas ligadas à área da comunicação, para vir também trazer a sua abalizada palavra. Mas não sou poeta. Mas não é poeta, né? Aliás, estamos desprovidos de poetas, salvo o aprendiz aqui. Né? Hoje só mortais. Só mortais, né? Bom, o programa aqui agora, o programa está ficando chique, o programa tem uma produção agora. Não brinca? Tem produção. Quer dizer, aquele cara que me coordenada pelo Big Boss André Trevisan. Então isso não é pouca coisa. Eu sempre achei que ele ligou para vocês também? Putz, eu achei que era eu só. Não, ele liga e pergunta, diz daí, vamos falar disso, vamos falar daquilo, o que tu acha? Pra mim, eu não disse isso. E que, aliás, vai lá e fala. Ali dos bastidores, vez ou outra, tem uma opinião relevantíssima. Né? Eu lembro de um intervalo de um debate aqui que ele fez uma contribuição de uma proficuidade que até hoje bateu, chegou na canela dele, fez inclusive que ele se retirasse do estúdio. Um abraço, André, né? Querido. Bom, o nosso programa se caracteriza pela informalidade, e mesmo quando nós temos um tema mais ou menos rígido, pré-definido como mote para o debate, nós não ficamos
adstritos a esse tema, temos, né, os debatedores sempre têm plena liberdade para, inclusive, propor assuntos que, em princípio, não estariam na pauta do programa. Hoje, a ideia é falarmos de algumas questões que envolvem a vida local, que dizem respeito a Santa Maria. Aliás, o Ricardo, como é o genitor do programa... Não posso dizer isso. Não pode? Isso. Não, o genitor do programa é o Adalberto Meller. Podia ser progenitor, ia ser pior. O genitor do programa é o Ayrton Amaral Leal, é o Adalberto Meller, tá? É o Tarcísio Moro. Esses são os progenitores. São os progenitores do programa, certo? Genitores do programa. Não, progenitor é bom. O genitor é pai. O programa, a ideia é sua? Não, é uma sugestão. O senhor pode até ter levado a cúpula diretiva, né, da emissora, mas a ideia é sua. Quem composta dessa gente é que ele falou mais alguns. Eu lembro. O Claudemir estava presente. Eu comecei também. De um churrasco na sua casa. Que a gente fez para discutir a ideia. Por sinal, eu estou com uma saudade daquele uísque que eu vou te contar. Bem, pois é, vocês beberam um monte, né? Não, eu bebi só a minha dose habitual. Eu não bebi Um monte. Dose habitual. Eu não bebi. Eu sei que atacaram o charuto lá, no final das contas, tava uma fumaça. Eu não bebi porque eu estava dirigindo. Também não bebi nada, só olhei, dei uma lâmpada. Não, mas o Márcio Quilone se encarregou de beber. Márcio Quilone, está em São Gabriel ainda, o Márcio? Está em São Gabriel. Bom, então a ideia é falar de coisas locais. Dentre esses temas que têm ocupado de alguma forma a preocupação do santamariense, ou pelo menos de alguns dos santamarienses, isso se repercute na mídia, um pouco mais remotamente, a questão envolvendo a possível construção de um novo hospital pelo Centro Universitário Franciscano, com as implicações todas que as pessoas mais ou menos têm conhecimento, né? Mudança, alteração da lei em função de gabarito construtivo, etc, lá no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Depois entrou uma entrevista no jornal de um promotor público, Maurício Trevisan, Dr. Trevisan, colocando uma boa pimenta nessa questão, né? Falando do lado da exploração comercial do hospital, como se fosse uma... Né? Esse é um dos temas que nós podemos, se os senhores quiserem, discutirmos. A outra questão é... Por enquanto nada está me agradando. Não, se fosse coisa fácil, eu não teria sido convidado. Né? A possível, pelo menos houve a denúncia do contrato, né, do município com a Corsan, contrato que vence em setembro de 2016, e que se acena aí com a possibilidade, eu não acredito, mas né, há quem acredite nessa possibilidade, até do município explorar diretamente essas atividades de fornecimento de água e esgoto, que é uma coisa bem mais complicada, né? São alguns dos temas. Outras questões que afetam a vida da cidade presentemente, mas que afetam a vida do Rio Grande do Sul como um todo, são as consequências do fracionamento, dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, que tem alguma repercussão na vida local, é óbvio. E o não perdão da dívida gaúcha pela União também, acho que é um outro assunto importante, as duas coisas andam juntas para mim. Isso não tem, data máxima, vênia do entendimento dos ilustres colegas presentes, eu não vejo plausível essa possibilidade de perdão de dívida. Não existe mas, isso, né? Bom, a gente... Começa, começa. Por onde quiseres. Com perdão do Claudemir, né? Porque eu vou... Tu não pecaste? Não, mas eu vou pecar. Mas eu pretendo pecar. Antecipadamente. Absolvido. Eu pretendo pecar porque eu vou falar de um assunto que seria a construção de um hospital para servir base do curso de medicina da Universidade Unifra. E acredito que esse assunto o Claudemir conhece. Um pouquinho. Conhece um pouquinho, né? Não sei se eu quero falar sobre isso. Então, não vamos falar sobre isso, mas por isso que eu disse, com o perdão, Claudemir. Tá? Conhece muito bem, porque ele foi o primeiro a dizer que o curso existiria quando houve uma afirmação de que isso era uma mentira. Isso é passado, já absolvi. Não, tu pode ter absolvido, mas eu não. Absolvi. Então vamos adiante. Absolviu. Quem pecou? Passou. Não, isso daí já passou. Mas o fato é o seguinte, o que eu analiso essa questão do hospital, claro, precisamos de hospital, sim. Precisamos de projeto de hospital viável, mais ainda, ao contrário do regional, que desde a sua concepção sempre foi uma mentira.
Eu vou falar desse assunto, não do hospital regional, desse negócio do hospital. Mas o que eu quero dizer? Construir um hospital, é um bom tema. Construir um hospital não é a mesma coisa que erguer um galpão, certo? Claro que a gente já tem uma normatização enorme pública e que naturalmente o papel do agente ministerial, do promotor público, é questionar as obrigações que quem no mercado privado quer investir, pode ser em saúde, tem que dar em contrapartida para conseguir explorar qualquer atividade. A minha crítica não é nem a atuação do Ministério Público que vai fazer o seu dever legalista de poder questionar as situações, tudo bem. A minha crítica é geral, é sistemática. Justamente as regras que não nos permitem ter uma flexibilidade que incentive, que faça incentivo à iniciativa privada. Por quê? Porque a pública não vai fazer. A pública não paga nem SUS. O que dirá a pública conseguir gerir saúde? Então, tudo bem se a pública não fazer e o projeto de hospital regional ser um fracasso, não ter dado certo, que as pessoas estejam morrendo por falta de atendimento, que o hospital de caridade tenha sido obrigado a cancelar o convênio com o SUS por falta de pagamento. Tudo bem que a gente vai falar que a pública não faz seu lado. Isso é um assunto. Agora, quando a iniciativa privada quer fazer alguma coisa, ser impedida por causa de sistemas legalistas que acham que é o privado que tem que sustentar tudo e qualquer coisa que exista nesse país, e impedir que um hospital seja construído, aí eu já começo a discutir valores, não normas. Não vou discutir normas, porque em normas o promotor está certo, mas eu discuto valores. Valores morais de uma sociedade que precisa compreender que o privado sustenta o país. O privado é o que gera imposto para o governo gastar. O dinheiro não vem de cascata, não. Ele vem de trabalho. E quando a gente mata a galinha, a gente não tem ovo. E essa concepção que antes era ululante, com base num paternalismo violento, que é característico do brasileiro, de achar que tudo vem como se fosse aquelas conchas enormes que sai tudo da mesma fonte, é que eu fico pensando como é que existem normas que não conseguem diferenciar um investimento extremamente necessário, visando salvar vidas, fundamental para um polo de saúde que Santa Maria seria, né? Como é que a gente não vai querer discutir a legalidade dessas normas? Daí por isso que eu digo que eu não posso responsabilizar o Ministério Público por flexibilizar, porque o papel do Ministério Público não é esse. No entanto, eu acho, com todo respeito, uma pena, é um pagamento que nós estamos fazendo de uma normatização atrasada que nós temos. Eu penso, em relação ao Hospital São Francisco, o NIFRA, que é um vício de origem. Vou tentar, eu sei que é difícil, professores aqui são outros, mas eu vou tentar ser, na medida do possível, didático. Nós vivemos numa cidade que tem uma legislação. Nós podemos concordar ou não concordar com ela, mas ela existe. Nós temos um plano diretor urbano, por exemplo. Nós temos um código de posturas, por exemplo, que nos impede de fazer determinadas coisas em determinados locais a partir de determinado horário. Deixamos de lado o código de postura. E temos pessoas morrendo, só faz o... Não. Tá. Tá. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Nós temos, para falar de um código que não tem nada a ver com o que eu vou falar, com um hospital necessariamente, né? Nós temos um plano diretor urbano que determina que em tais lugares você pode construir e em tais lugares você pode construir moradias e em tais lugares você não pode construir moradias. Você só pode construir indústria, por exemplo, caso do distrito industrial. Isso tudo está previsto no plano diretor. Eu, como empreendedor, eu e o Neco, vou ter buscar o Neco, claro, sócio capitalista, eu e o Neco decidimos... Tu viu que tu foste ofendido de capitalista? Sócio capitalista no sentido de sócio investidor. Vamos mudar. Sócio investidor. Não muda, pelo amor de Deus. Não muda. É a segunda vez. Semana passada ele me chamou de notável. Agora ele falou que eu entro com capital. Esse cara tem me levado a um patamar que eu jamais na vida tinha imaginado alcançar. Bom, muito bem. Antigamente havia essa e eu estava tentando ser didático. Societária de capital e indústria, ainda existe isso? Desculpa, não entendi a tua pergunta. Não, antigamente havia uma espécie societária, uma figura de capital e indústria.
Ainda existe isso? Não, acho que acho que não existe mais. Mas é a sociedade, quer dizer, talvez com outro nome, não com esse nome de capital indústria, onde o Neco entra com capital e ele, o condomínio, entra com trabalho. Entra com trabalho. Bom, mas enfim, eu e o Neco, em partes iguais, então vamos colocar assim, nós decidimos, nós somos um dinheirinho aí que tá é um dinheirinho. Olha com quem tu tá falando. Não, eu sou o cara do capital, dinheirinho. E aí nós queremos. Você foi a fábula. E aí nós queremos construir um prédio de 8 andares. Eu e tu. 8 andares é um dinheirinho, né? 8 andares. O que nós vamos fazer? Nós vamos olhar o plano diretor e vamos ver onde é que nós podemos construir um prédio de 8 andares. Bom, nós não podemos construir do lado do Palacete da SUSEVE, porque ali o plano diretor proíbe. Digamos que fosse, eu nem sei se é, né? Muito bem, então nós vamos construir onde pode. Não, mas nós vamos construir uma coisa diferente, nós vamos construir um hospital. Nós temos dinheiro, vamos fazer esses 8 andares. Onde é que nós vamos construir? Nós vamos construir lá na BR-392, na 298, dá 25 mil, não sei o quê. Mas tem o bairro Nossa Senhora de Lourdes. Ali, nós já temos um prédiozinho lá, de 2 pisos, 1 piso e tal. Vamos construir ali? Aí nós vamos olhar na lei. Mas na lei não pode. 8 andares ali, não pode. Sem falar que tem um negócio ali, um trau de... Tem uma nesguinha ali, que eu até nem sei quantos dá uns 100 metros quadrados ali, que ainda por cima é de como é que é? De permanente? Área de preservação. Área de preservação. É um problema. O que nós fazemos? Bom, ou nós mudamos o nosso projeto e o adequamos ao plano diretor, porque não é proibido construir hospital ali. Justamente. Não é proibido construir hospital ali. É proibido construir prédios acima de não sei quanto lá, 4 andares, 3 andares, sei lá o quê. Bueno, aí é que está o vício de origem. O empreendedor, eu não tenho discutido, é o Nifra como podia ser o Claudemiro Neco. Exato, qualquer um. Independente de ser, é um hospital como podia ser um prédio de 8 andares de departamento. Então assim, aí o que nós fazemos? Nós fazemos o projeto contando com a possibilidade de mudança do plano diretor. Primeiro erro, meu ponto de vista, com todo respeito, primeiro erro é esse, é fazer um projeto inadequado ao local em que nós temos a área. Segundo erro, aí de natureza legal, essa eu sei que é onde entra inclusive o promotor. Eu não sei se ele chegou a dizer isso, mas se não disse ele, digo eu. Porque eu até já falei lá no outro espaço que a gente tem aqui. Que eu nunca vi, e eu aprendi lá no curso de Direito com bons professores. Eu tive bons professores, embora tenha ficado só 3 anos, todos os meus professores eram muito bons. Isso que não tivesse a felicidade de ser meu aluno. Isso, que não fui aluno do Candinho. Mas fui aluno de professores do Candinho. Tu foi aluno do Elvandir? Então deixa eu te falar uma coisa sobre o pai do senhor Neco aqui. Mas ele largou para mim, ele larga para vários, e disse assim, ele disse assim, eu e tu temos o mesmo grande defeito. Doutor Elvandir, me conte o que houve. Nem eu nem tu fomos o meu aluno. Aí assim, muito bom. Eu penso que eu nunca vi, a lei é feita para o geral e não para o particular. Isso eu aprendi assim. Então você não pode, no meu ponto de vista, fazer uma lei para beneficiar A ou B. Você tem que fazer uma lei para beneficiar A a Z. Muito bem. Aí nós tivemos o terceiro erro. Eu sei o meu ponto de vista, e eu não sei se o promotor disse isso, mas digo eu, como disse, como afirmei antes, que numa lei que já começa não sendo geral, mas sendo particular, você, com perdão da redundância, particularizá-la ainda mais, que é incluir na lei as exigências para uma determinada demanda, que no caso é o projeto do hospital. Então assim, Candinho, eu sou totalmente a favor do hospital, ele pode ser no bairro Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Nossa Senhora da Maria Santíssima, onde for. Mas eu penso que há vícios de origem. Citei 3, pelo menos, que eu vejo. No próximo bloco, nós ouviremos a palavra abalizada, a síntese que será feita pelo sócio-capitalista Péricles Lamartine. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes, né?
O restaurante Clube Comercial oferece diariamente a seus clientes um buffet com grande variedade de saladas, pratos quentes, grelhados e sobremesas. Tudo isso em um espaço amplo e aconchegante. Além disso, o restaurante possui estrutura para a realização de eventos e festas particulares, ideal para casamentos, formaturas, reuniões e convenções de negócios. Restaurante Clube Comercial na Venâncio Aires, 1972. Contate-nos pelo telefone 3217 1105 ou venha nos visitar. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Por favor, professor, fiz estar. Muito obrigado, a gente combinou antes. Depois de um divertidíssimo intervalo, estamos de volta com o nosso programa Santa Maria Frente a Frente, que tem a parceria inestimável, o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. portalbay.com.br, opinião livre é aqui. Restaurante Clube Comercial na Venâncio Aires, 1972 e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso e-mail para contato dos nossos queridíssimos telespectadores é tvsm@santamaria.tv.br e não é demasia repetir, os nossos programas na sua forma inédita são veiculados aos sábados às 21h30, as famosas 9h30 da noite, né? E depois a reprise ao longo da semana. E também os convidamos a que assistam a programação da TV Santa Maria pelo site santamaria.tv.br. Conversando com os queridíssimos Ricardo Jobim, Claudemir Pereira e Neco Costa sobre a questão envolvendo a construção ou não do Hospital São Francisco, né? Ligado ao Centro Universitário Franciscano, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. No primeiro bloco, o Ricardo fez a sustentação de um aspecto que me parece relevante, que é a questão de eu também de alguma forma penso que o tratamento que nós vamos dispensar um hospital não deve ser o mesmo que nós vamos dispensar um shopping center, ou a um frigorífico, ou a sei lá o quê, ou um edifício residencial simplesmente. Tá? O Claudemir fez uma sustentação do ponto de vista da lei, né? A respeito da inconveniência de se forçar uma situação a partir da qual se altere a lei para criar uma situação específica que permita a construção onde, em princípio, não seria possível. Isso vale para o hospital como vale para o Sim, quer dizer, de um modo geral. O hospital é uma coisa, mas é o caso, mas podia ser para qualquer outra coisa. E o Neco vai resolver isso. Vai agora desempatar. Olha, cumprimentá-los, boa tarde. Prazer estar convosco mais uma vez. Mas eu tenho uma perspectiva que contempla as duas vertentes, porque eu posso dizer o seguinte: eu conheci as projeções, eu participei de audiências públicas, não pude evitar a confusão, morador do bairro, e fomos também, presidente Ricardo, institucionalmente procurados. Presidente não. Sempre presidente. Sempre. Ricardo, nossa colega presidente, que é isso. Eu penso o seguinte... Tem por quem puxar. Tenho para mim que as questões, as vedações legais, as limitações de incidência para um ou para outro, elas efetivamente têm que vir a feito, porque é um valor republicano que a gente tem que respeitar. Mas, salvo melhor juízo, eu tenho pessoalmente que o direito, que é o que precisa ser elevado, mais do que lei, é uma questão de bom senso. Nós estamos diante de uma legislação que foi constitucionalmente alterada pelo poder constituído, que é o Parlamento Municipal, para um único e exclusivo efeito:
poder verticalizar, não a construção, a ampliação de um hospital ou não. A adequação de zoneamento ou código construtivo, como tu bem havia dito, que eu não me lembro mais qual é a sigla nem o número agora, de uma realidade, e por isso eu trago aqui a questão do bom senso, que se dá do lado direito da rua de quem sobe e não se dá do lado esquerdo da mesma rua de quem sobe. Participei dessas audiências públicas, conheci as projeções, as intenções, porque o projeto ainda sequer foi submetido ao poder público, até porque o projeto seria adequado à legislação, a ampliação do hospital seria feita verticalmente ou conforme a decisão do parlamento e sancionamento ou não pelo senhor prefeito, né, horizontalmente. Bom, nessas audiências públicas eu denotei alguns aspectos e de novo trago uma impressão pessoal. Primeiro, imensa maioria da população do bairro Nossa Senhora de Lourdes, sobremaneira a associação juridicamente instituída, é sim a favor, repito, da ampliação do Hospital São Francisco. Segundo, das pessoas que legitimamente se manifestaram contra esta ampliação, nos seus argumentos, dos quais escutei todos, não estão contempladas as questões de interesse coletivo, comunitário e público. É o fluxo na frente do meu portão, o barzinho que vai abrir na minha rua, a confusão de pessoas perto da minha casa, porque eu fui para um bairro tranquilo para garantir a minha aposentadoria, a minha tranquilidade. O que é legítimo, mas tem que ser posto aqui como verdade, porque foi o que se escutou. Para além disso, eu não li a entrevista de promotor nenhum. Não li porque não tive tempo e tampouco me interessa a opinião do Ministério Público, se não formalmente trazida para dentro de cadernos processuais ou por algum outro procedimento do Ministério Público que seja legalmente previsto. Entrevista, opinião, com todo o respeito que tem pela instituição ou mesmo pelo seu subscritor, é irrelevante. O Ministério Público tem que acompanhar, certo? E se entender que há algum vício, né, que haja como manda a lei. A lei não manda dar entrevista e dar opinião ao sabor dos ventos. Mais uma questão. E de caráter aqui, em homenagem à verdade. Este hospital antecede 90% dos moradores do bairro Nossa Senhora de Lourdes. Esta ampliação, ela é algo que, fora da retórica, fora das quimeras futuras para Santa Maria e seu desenvolvimento, é extremamente necessário, a partir do momento em que trará 360 leitos SUS. Olha, hoje, doutor Ricardo, Claudemir, meu amigo Candinho, vocês sabem que pode me chamar de bacharel, viu? Bacharel, isso eu sou. Filho. Doutor não, mas bacharel eu sou. Leitos de regime particular estão em falta. Palmeira das Missões, esses dias, aprovou o projeto de um hospital regional com 220 leitos, soltou foguete, fez festa na assinatura da aprovação. Tá? E Santa Maria, mais uma vez, novamente, a exemplo do que aconteceu com a Universidade Federal, por exemplo, certo? Tinha gente que era contra. Recrimina, obsta, pelo motivo que seja, legítimo ou não, mas convenhamos, de caráter pessoal, privativo, individual. As questões de direito ambiental estão submetidas a técnicos com responsabilidade técnica. As questões de direito material foram submetidas ao parlamento. As antevisões de intenções e projeções, essas cautelas a que tu te referias, e que são, sim, imprescindíveis para qualquer intenção de empreendimento,
foram tomadas, eu as vi. Tanto é que, repito, o hospital seria ampliado vertical ou horizontalmente. Essa é uma informação absolutamente nova para mim. Posso ser um mal informado, mas esta é uma informação nova. Mas é verdade. Uma manifestação do prefeito recapitulando as etapas desse processo conforme previsto. Primeiro é uma ampliação que já estaria ocorrendo, ou estaria em já via há uma adequação deste hospital às novas diretrizes. Haveria duas etapas do ponto de vista da construção civil, né? Antes dessa última, que seria a construção da Qual era a grande questão apresentada? Novo edifício. A viabilização financeira, inclusive, do aproveitamento de área se ele fosse vertical, e seriam 3 andares para cima. 3 andares para cima. E 1 no subsolo. Certo? Seria inclusive menor, eu conheço bem o bairro, eu moro lá, seria inclusive menor que um prédio na frente, tá? Na mesma rua. Mais baixo, vamos chamar assim. Mas o importante também, né, é salientar... Posso fazer uma... Se havia a intenção, e você é um de todos nós aqui, pelo que eu vejo, que melhor conhece o projeto. A gente olha um pouquinho mais de perto. Porque se havia a intenção de ampliar horizontal ou verticalmente, ou vertical ou horizontalmente, gostei das expressões, e isso não era irrelevante, porque se fosse, isso é dedução minha, se fosse irrelevante, e em sendo impedido legalmente de ser vertical, poderia já se fazer o projeto horizontal. Claro, é que há uma viabilização financeira e utilização da área. O que há, objetivamente, é, como quase tudo o que gere o mundo, a questão monetária. Claro, que não é pouco, se tratando do empreendimento dessa natureza. Eu acho que... Não, mas claro, eu não estou... na frente das vidas. É que eu não estou defendendo... Isso que claro, eu não defendo, eu não estou defendendo. Entendi, mas só trazendo um relato. Construção, direito de vizinhança, vamos comparar isso. Eu acho que é preciso ficar claro, meu caro, por favor, doutor. âncora, coordenador, nosso mestre aqui. Vou ter que entrar na minha deles aqui, Candido. Desculpa, eu não sou assim normalmente. Mas eles estão aqui, eu tenho que seguir a linha. Né? Eu acho que precisa ficar claro aqui uma coisa. Todos nós somos a favor do hospital. Claro, exato, havia dito isso. Mas porque daqui a um pouco parece... O cara está... Meu caso, né? Eu estou opondo questões de natureza jurídica, mas eu não tenho nada contra a ampliação, qualquer que seja, principalmente porque aí sim entra o que o Ricardo disse lá no início. Se há alguém aqui que sabe, de nós 4, talvez só o Ricardo sabe mais, ou igual a mim, a questão de hospitais. Eu vi nascer eu vi construir eu sei... Por isso que eu tenho algumas coisas que eu acho graça quando eu leio, mas também não vou ser bodoso e dizer, os caras não têm ideia do que vai dentro do hospital. Acontece, mas se tu me permite... Assim como tu conhece tudo lá do bairro. Eu não vou poder discutir mais ou menos, também não é tanto assim. Só para concluir o seguinte, o que eu penso que seja relevante nesse momento é o seguinte, primeiro, já que nós temos essa senda comum aqui, que bom que a tua intervenção, porque veio ao encontro do que eu sempre imaginei, toda Santa Maria quer esse advento. Não há como não querer. Mas alguns preceitos precisam ser seguidos. Sem dúvida alguma, principalmente os legais, como nós falamos. Porque a pretexto de construir, por exemplo, uma obra meritória, você não pode ficar fraudando tudo que vem pela frente. Não, me permita, eu chego lá. Não é o caso. O que nós temos que fazer é o seguinte, retomar essa discussão, inclusive porque há alternativas de ampliação, né? Pelo poder público constituído em nosso lugar, que é o poder público, executivo, municipal e o parlamentar. Penso que o parlamentar até nessa fase não entre mais, não vamos ficar alterando lei ao bel sabor a toda hora, né? Mas com relação às tais das exigências de contrapartida, que número 1, são naturais, número 2, são estruturantes, porque apesar do interesse particular daqueles moradores, inclusive o meu, eu moro a menos de 80 metros do portão do hospital, né? Precisam ser contemplados, né? Os direitos fundamentais do cidadão, no caso aqui o de propriedade, inclusive, né? E dirimir estas questiúnculas. Vi as exigências do poder público municipal. Há uma celeuma que eu não posso aqui exaustivamente dizer que antes foram submetidas aos técnicos contratados pela Unifra, ou que algumas delas, inclusive, foram
sugestões da Unifra. E é exatamente estas exigências que estão obstando o início do empreendimento. Mas que o seguinte, estes dois entes, para o bem da população, Unifra, Poder Público Municipal, conversem, se entendam, dirimam, ou como se diz aí na campanha, façam uma conta de chegar. Porque Santa Maria não pode ficar sem esse advento. Tu conheces mais. Um pouquinho, eu também não quero... Mas tu estás mais, até pelas razões já apontadas, bem mais familiarizado com o tema, inclusive em relação a... Já assinou ficha lá para ser o primeiro internado. Da garantia. Mas essas ditas medidas mitigatórias e compensatórias estabelecidas na lei, pelo que eu li em jornais, aí são informações dos jornais, haveria uma espécie de ruído na comunicação entre o Poder Público Municipal e a Unifra. De tal maneira... Tu deu o diagnóstico. A meu ver, há um ruído que tem que ser dirimido. É a primeira coisa. Se resolveria, segundo essas mesmas fontes, se as pessoas sentassem em torno de uma mesa e conversassem objetivamente sobre essas questões. Sem dúvida alguma. E sem temor algum de entes terceiros, a exemplo do Ministério Público. Sim, não pode. O Ministério Público, depois se encontrar algum vício que faça o serviço dele. Entende? Mas agora não é o caso, não é o caso. Fora da legalidade, aí então vamos, não é temer, mas vamos então submeter novamente, como se submeteu ao Legislativo. Até porque a opinião do promotor é a opinião do promotor, mesmo nos autos. Nós estamos... É opinião. E nós mais, estamos enfrentando o produto. A gente está querendo combater o sintoma e não a causa. Isso tudo nasce de uma filosofia, de uma mentalidade que está instalada nessa cidade. É uma mentalidade anti-empreendedora. Olha a situação do Distrito Industrial. Ricardo, me dá uma parte só, concordar e discordar de ti. Não é uma mentalidade anti-empreendedora. Uma filosofia. Não, é a favor do empreendedorismo, é a favor do desenvolvimento, desde que não do lado da minha casa, lá no outro lado. Também. Vai para lá. Não vem me atrapalhar. Mas vamos parar para pensar. Mas nós temos, Ricardo, isso tem a ver com a confronto de valores composição majoritária da renda santamariense. Santa Maria vive de quê? Salário. De salário de funcionário público. Funcionário público faz o que com o seu dinheiro quando sobra? Tem alguns que não está sobrando agora, né? Agora está faltando. O que faz? Coloca na poupança. Não vai arriscar numa atividade que exija algum tipo de desprendimento em relação à possibilidade de êxito, né? Se quisesse risco, não teria feito concurso. Não teria feito concurso, não. Quem faz concurso para atividade pública, como é o meu caso, eu deixei de ser hoje... já mais velho, evidentemente, um Ricardo Jobim, um Neco Costa. Eu podia estar rico com a advocacia. Eu fiz coisa pior. Mas eu fiz uma opção por ser um servidor público. Candinho, já que é assim, eu fiz uma coisa bem pior. Eu vou vir sempre a terceira vez no jornalista. Eu fiz coisa bem pior, eu fui ser jornalista. Essa fama de rico aí pode correr, é verdade. Eu estou dizendo aqui, ó. Muito obrigado. Eu acho essa e uma outra também pode mentir à vontade. Com todo respeito ao Candinho, ele pensou na segurança e tá certo, a gente pode dizer que é uma mentalidade, mas eu volto atrás. O que está errado é a concepção básica de raciocínio, tá faltando um mínimo de bom senso, sabe? Um mínimo de bom senso. Ricardo, então quer dizer que o hospital é uma situação e shopping center é outra? Exatamente como tu falou. Sim. Exatamente. São diferentes. Claro que são diferentes. É uma situação diferente. O que me assusta não é a questão de existirem normas e essas normas precisarem ser cumpridas e haver uma questão de vizinhança, haver um impacto social, isso é inegável. Não é esse o problema, sabe? Isso daí são coisas que todo empreendimento enfrenta, tá? O que me assusta é quando as pessoas começam a colocar empecilhos que vão tratar de direitos menores acima do direito à vida. As pessoas não sabem o que está acontecendo na rede pública de saúde. As pessoas não têm noção da realidade atual. Estou dizendo, as pessoas que começam a valorizar esses pequenos detalhes não entendem como é urgente uma ação imediata. Tem muitas pessoas, por exemplo, com cirurgia oncológica marcada, mulheres com câncer de mama, para serem retirados. Cirurgias suspensas. Por quê? Porque o Estado não paga a conta do SUS. Essas pessoas vão morrer. Por quê? Porque alguém está preocupado com a lei municipal.
E daí que eu quero saber, assim, tá, houve um erro, quem sabe, de concepção do projeto, houve um erro de cálculo legalista, tudo bem. Mas onde é que está o bom senso, gente? Ninguém trata aqui no país a saúde com seriedade. Porque se fosse uma questão da saúde pública fazer o seu papel e não ter uma saúde privada, tudo bem, uma opção. Agora a saúde pública não faz e não deixa a privada fazer. E esse assunto é muito mais elevado, importante, do que as questiúnculas bestas que estão sendo colocadas na frente. Então assim, ó, quando as pessoas estiverem enterradas, não vai dar para discutir. É simplesmente a realidade, vocês dois, esse engodo de pensamento que as pessoas têm dentro de casa, muitos deles, com respeito aos meus vizinhos do bairro Nossa Senhora de Lourdes, do seguinte: eu não preciso do SUS, tenho plano de saúde. Quando der o piripaque, eu corro para o Caridade porque eu tenho leito privativo. Contem como é que é. Até a saúde privada está quebrada também, porque parece que os governos querem. Até a saúde privada está liquidada. Nós precisamos fazer um intervalo. Do outro lado do estúdio está o Dr. Renor Paulo Beltrame, aplaudindo delirantemente a fala do Ricardo. Tá? Quer dizer, tem que ter coisa, falar a verdade tem que ter coisa, né? Tem que ser motivado. Mas assim, só para encerrar o bloco, depois podemos até voltar ao tema, tratar de uma outra questão. Parece-me, eu tenho dito que o SUS como concepção filosófica é maravilhoso. Agora, como realidade, é uma desgraça. Como nós nesse país. Já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz escada. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Cuidar de cada detalhe. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O restaurante Clube Comercial oferece diariamente a seus clientes um buffet com grande variedade de saladas, pratos quentes, grelhados e sobremesas. Tudo isso em um espaço amplo e aconchegante. Além disso, o restaurante possui estrutura para a realização de eventos e festas particulares, ideal para casamentos, formaturas, reuniões e convenções de negócios. Restaurante Clube Comercial na Venâncio Aires, 1972. Contate-nos pelo telefone 3217 1105 ou venha nos visitar. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente, último bloco desta edição. Nosso programa que tem o apoio cultural, né, Dr. Péricles, de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Portalbay.com.br, opinião livre é aqui. Restaurante Clube Comercial, na Venâncio Aires, 1972 e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O nosso programa e a programação toda da TV Santa Maria, sua TV comunitária, seu canal comunitário, pode ser assistida também pelo site santamaria.tv.br. Repetindo, o nosso e-mail para contatos amigos telespectadores é tvsm@santamaria.tv.br e que os nossos programas, na sua forma inédita, são veiculados aos sábados às 21h30, com reprises posteriores no domingo e ao longo da semana. Candinho. Por favor, doutor Ricardo. Assim, ó, até o pessoal estava falando de coisa. Já nem me lembro onde é que nós estávamos. Não, a gente estava falando sobre possibilidade. O diálogo, o bate-papo intervalo assim, foi interessante. Houve um ruído de comunicação entre o município e a Unifra, por isso que acabou gerando um afastamento, tudo mais. Até o Renor participou aqui do nosso intervalo. Renor Paulo Beltrame. Exatamente. Ele está bravo que ia gravar não sei o que e ele veio aqui. Não, ele veio aqui e falou várias coisas que são verdadeiras. Até uma das questões existe a possibilidade do mesmo hospital talvez ser construído em São Cepé, certo? Eu não acredito nisso. Tá, mas só um pouquinho, daí eu só quero fazer um link com outro detalhe também, que diz respeito a erros da nossa filosofia, da nossa mentalidade. Santa Maria, exemplo das discussões sobre aeroporto em Taara, sobre várias outras discussões que já foram feitas, ela parece ter uma certa resistência a coisas que não estejam na cidade.
quando na verdade, na minha concepção, não existe esse negócio de desenvolvimento municipal, existe desenvolvimento regional. Então eu não sou, na verdade, não fico desapontado se um hospital que não, mas eu também não. Eu também não. Antes São Cepé do que Alegrete, que é mais longe, sabe? Ricardo, eu penso que o hospital pode ser construído em São Cepé, em Restinga Seca, em Itaara é mais improvável, mas digamos, em Itaara, até em São Pedro do Sul, que é mais perto ainda do que São Cepé, né? O que eu não acredito é que você vai construir um hospital escola, presume-se, no mínimo, estar próximo ao aluno. E se você cobra R$5.000 por mês para uma mensalidade, você vai impor um ônus ainda maior para quem terá que se deslocar para São Cepé, Itaara. São Pedro o pessoal vai, com todo respeito. São Pedro são 30 olha Canoas e Porto Alegre, quantidade de porto-alegrenses que ia. Né? Vai, mas tem um custo de transporte que se acresce. Mas não é impeditivo. Mas enfim, vagas em medicina hoje sem são falar nos funcionários, que nós sabemos quantos funcionários precisam para um hospital de 360 leitos. Mas enfim, eu só quero fazer... Não tem nem mão de obra. Eu só quero fazer uma outra observação, que também pode ter a ver com a desmotivação do NIFRA, pode ter alguma causa, que até foi outras coisas que o Dr. Renor veio aqui e colocou que são verdadeiras, que é a questão da AIH, que é, ou seja, sem autorização por parte do poder público, internação hospitalar, exato, que são limitados, que o governo limita, e o governo vai administrar elas, vai ficar joqueando. Então o governo não tem dinheiro para gastar em SUS, então mesmo que tenha 320 leitos, não vão ser ocupados. De toda a batalha empreendida por essa instituição particular, percebam o risco que ainda está disposta a assumir, né? São só fatores dificultantes para além dos federativos, vamos assim chamar, os municipais. Mas eu queria tocar num ponto, concordando com todos vocês, com os dados técnicos aqui, que eu conhecia. Mas ainda assim, assinalar mais uma coisa. Tu é jovem, mas pro Instituto Rio Branco não dá mais. Infelizmente. Você é diplomata. Reencarnação do Dr. Tancredo de Almeida Neves. Eu lembro... Poxa vida, essa eu vou usar por anos. Te prepara, Neco. Tancredo Neves. E aí, Marcos Valério já não gostava. Concordando com tudo. É melhor antes Tancredo Neves. Se tu concorda com tudo que nós dissemos, o que tu vai acrescer? Não, eu queria chamar a atenção da população, que na verdade é a grande promotora, digamos assim, de uma solução ali na frente, manifestando a sua opinião e a sua vontade, né? Que é do seguinte, lembram daqueles exemplos de pessoas que vão morar perto do aeroporto? Vão morar perto do aeroporto, vão morar à beira da rodovia e em questão de 2, 3 anos começam a reclamar da alta velocidade, começam a reclamar do barulho do avião. Eu vou retomar um fator histórico aqui, principalmente aqueles moradores, a minoria dos moradores do bairro Nossa Senhora de Lourdes, né? Dos que bem se comportaram nas audiências públicas e dos que mal se comportaram, tem esse outro dado, né? Os vereadores me mencionaram, fomos a todos os bairros, tratar de todos os assuntos e conseguimos executar as audiências públicas. No bairro Nossa Senhora de Lourdes não saiu, certo? E em função da gritaria e da hostilidade, né, dentro daquele bairro, não deu para fazer. Mas assim, ó... Dinheiro não quer dizer que não tenha barraco. Vamos, né? Olha, é inenarrável o que aconteceu lá. Mas as panelas lá são boas. Mas convenhamos. Não foi nem para antes fosse panela, seria civilizado. O hospital está ali muito antes de mais de 90% dos moradores. E olha, mais de 95% dos protestantes, vamos assim chamar, foram morar lá pensando o quê? Vou morar perto de um hospital que por 40 anos, para minha sorte, não pode se desenvolver nem crescer. Ele tem que ficar assim do tamanho que ele está. Convenhamos, com todo respeito, isso é um pensamento tacanho que é inadmissível para uma cidade como Santa Maria. O bairro Nossa Senhora de Lourdes, essa pode me ajudar nisso, perdeu a identidade do ponto de vista da concepção original do bairro. Tu tens na descida ou na subida da Fernando Ferrari prédios com quantos andares? São enormes. Enormes, né? Tu tens um supermercado que vai crescer, pelo menos a anúncio,
né? Qual será a compensação shopping. E a mitigação? Tu tens uma estação rodoviária, quer dizer... Então, digamos assim, se havia uma proposta inicial de que teríamos ali um bairro exclusivamente residencial, já se perdeu na poeira do tempo, né? Mas aí é que tá. Os que reclamam não reclamaram da rodoviária, porque a rodoviária ficava do outro lado da Ferrari. Certo? Os que não reclamaram do Big, não reclamavam do Big porque eles moravam em cima, o Big ficava embaixo. Tu tá entendendo? Agora os que reclamam são da quadra em volta do hospital e essa reclamação não é acompanhada, por exemplo, para quem mora lá perto dos prédios da base aérea. É o meu lugar, o meu portão. Sem falar de restaurantes, bares, etc. Mas aí um restaurante é até bom eu ter um restaurante perto da minha casa, um lugar tranquilo, onde eu posso ir a pé. Aí não é reclamação. Fazer uma pergunta para vocês. É simples. Hein? Eu quero a impressão de vocês. Se vocês fossem empresários, certo? Que vão investir em algum ramo que gera aglomeração. Já somos sócios aqui. Ele é o capitalista, né? Não foi ofendido. É o seguinte, usa outro exemplo, por enquanto meu capital foi todo no primeiro prédio. Ajuste fiscal eu dei uma freada. Tá refriando. Bom, mas olha só. Se vocês fossem investidores, tivessem dinheiro, quisessem simplesmente trabalhar. Vocês têm vários municípios que vocês podem investir para obter um retorno, certo? Todos mais ou menos um perfil parecido. E todos eles trazem certo impacto de vizinhança, tipo boate, tipo shopping center, tipo presídio privado, tipo hospital. Lavanderia atrás. Vocês, com 4 ou 5 opções, que motivo vocês teriam para preferir Santa Maria? Vocês investiriam em Santa Maria? Vocês acham que aqui é um lugar... Olha aqui, ó, o grande capital... Porque aqui chega a ser uma vergonha o pessoal dizer... Eu vim para Santa Maria fazer dinheiro. O cara fala isso daí, te prepara para tomar tomate. Porque aqui é todo mundo católico e todo mundo tem que ser pobre. Ricardo... Começa por aí. Eu investiria aqui fundamentalmente... Começa por aí. O capital humano. É só igreja. A cidade com mais mulheres bonitas que Santa Maria. Capital humano é inigualável. Eu ficaria aqui... Mesmo assim, temos de mentalidade de recepção empresariado. Compara Santa Maria com Passo Fundo, Claudemir. Não, lá tem capital de outra natureza. Por quê? Não, o comércio é forte, a indústria é forte, por quê? O agronegócio é forte. Porque existe um ambiente, uma filosofia receptiva. A logística é muito boa, tudo isso Passo Fundo. Nós temos várias dessas qualidades, mas nós temos sobretudo, que é o grande diferencial de Santa Maria, eu penso assim, é o capital humano. Você pode botar a empresa que você quiser aqui, de baixa, média, alta tecnologia, que você vai ter a mão de obra. No caso da saúde, nós temos, puxa vida, técnicos de enfermagem, por exemplo, que é o principal profissional da atividade fim de um hospital. Nós temos 5, 6, 7, 8 cursos formando... E mandando gente para fora. Por quê? Não precisa fazer aqui a empresa. O pessoal já pega esses mesmos técnicos. Mas aí... a questão é... remuneração a questão é, ou seja, como é que tu vai querer... Capital humano e barato. Gente, como é que tu vai querer investir numa cidade... privilegiada, eu acho. Deve ser um industriário. Vou investir em Santa Maria. Vamos ver como é que Santa Maria trata a indústria. Mas aí a questão apesar da boa vontade da prefeitura, eu estou falando que existem problemas legais. Leis aí de recepção de indústria. Mas qual é o fato? Logística. Tem aqui um distrito industrial que não se resolve o problema há mais de 15 anos. Mas está resolvido. Não está resolvido, não. Não, a questão da propriedade, sim, né? Não está resolvido. A posse só. Não tem nada de propriedade resolvida. Bom, mas que seja. Daí o cara diz assim, que cidade que eu vou preferir? Uma que me resolve o problema e desburocratiza sim, ou uma cidade cuja mentalidade burocrática que não é... O pessoal costuma associar ao chefe do executivo tudo. Não é verdade. O chefe do executivo pode ter a melhor das vontades. Se os funcionários públicos que desenvolvem as suas funções resolvem ser burocratas, aqui, ó, tudo tranquilo. Eu já contei lá naquele a maioria da cidade não tem essa filosofia empreendedora por falta de mentalidade, exatamente uma cidade de funcionário público. Só que o líder cujo maior empreendimento é poupança. Exatamente. Daí você vai querer botar uma mentalidade industrial onde o pessoal só pensa em quê? Inconveniências no dia a dia. Não está ligado nisso. Burocracia. Nós estamos gravando o programa dia 4 de setembro e um dos jornais de hoje, dos jornais locais, ou a Razão, ou o Diário, Alvarás, a respeito da questão dos alvarás, foi a Razão. Perfeito. Só os bombeiros, se eu não estou 10 mil pedidos
Mas o que é isso? O que significa que nós temos pelo menos uns 5 mil empreendimentos clandestinos. Mas o que é isso? A culpa não é daqui. Os caras não vão ficar esperando. A culpa não é isso é anterior. Ninguém... Houve, digamos, burocracia, da mentalidade que diz eu não tenho compromisso em resolver essas questões. Porque o que os investidores querem? Eles querem saber o que devem fazer para abrir seus negócios, mas se nem isso é respondido, amigo. Ricardo, eu já contei lá na rádio, não sei se vai fazer o quê? Vai investir em Santa Maria? O Péricles eu sei que não está, por isso eu vou contar só para ti. Não sei, estamos negociando. Estamos negociando. Não esquece que eu sou o cara do capital. Eu sei. Não, mas tu já gastou no primeiro prédio. Eu contei a história de um pequeno empreendedor. De um empreendedor que por sinal é colega de profissão de vocês três, e meu quase ex-futuro colega, que tinha um terreno onde ele pretendia construir um prédiozinho para construir 3, 4 apartamentos. Nem necessariamente para vender, mas 3 ou 4 apartamentos. Ficou 3 anos passando, aí passava pelo burocrata Ricardo, tudo ok, mas tem que passar lá no Péricles. Aí chegava no Péricles, aqui minha parte está ok, mas tem esse pequeno ajuste, tu vai ter que voltar para o Ricardo. Aí o cara ia, lá no Ricardo. Aí o cara, perfeito, só não te esquece de passar lá no Claudemir. O Claudemir ainda tem que dar uma carimbada lá no não sei o quê. E assim, o cara desistiu. O cara desistiu. É teu xará, né? Tu conhece o cara? Eu falei em colega nosso de profissão, tem alguns que enriquecem talvez até mais que vocês. É difícil. Aqui, assim, tem um deles que resolveu. Eu acho que não tem. Tem um deles que ele também trabalha com outras tem outras atividades profissionais, familiares, não. Ele resolveu investir em construção civil. Só que ele não está construindo em Santa Maria. Está construindo em Pelota, em Rio Grande, sei lá por onde mais, porque aqui ele se viu tolhido em função das exigências burocráticas, das dificuldades para operacionalizar essa atividade nova dele. Isso em acordo com a lei vigente em Santa Maria, que não é ruim, não é um problema da lei. Os problemas mudam. Frequento um café... Mas a mentalidade é a mesma. É esse o problema. Por que o pessoal se afasta? Por causa do jeito como nós vemos as coisas em Santa Maria. Isso que tem que mudar. Com o compromisso que se tem com o desenvolvimento, que é o que sustenta o poder público, que é a geração de impostos. Nosso orçamento diminuiu, gente. E a culpa não é só da crise, não. A culpa é de uma mentalidade que afasta as pessoas daqui. Principalmente as que têm que ficar, são as que querem trazer dinheiro e fazer dinheiro. Mas agora está falando uma coisa mais alegre. Hoje é problema, não tem alegria. Eu acho que todos nós, Ricardo, eu sustento isso desde sempre, temos que nos comprometer mais com a cidade, temos que amar mais Santa Maria. E não ter vergonha disso. Né? Quer dizer, a gente não está aqui para explorar o nosso concidadão, para explorar. A gente tem que ter o que não é assumir feio. uma parcela. Não é feio. Não é feio. Não, explorar é bom. Explorar no sentido pejorativo. De Azambuja Ribeiro. Diga, meu professor. Também concordando com Vossa Excelência, eu quero te dizer o seguinte: o amor é pesado, o amor é oneroso, ele requer mais do que palavras, e as pessoas se comprometem com a comunidade, com seus concidadãos, conterrâneos, com a sua terra natal ou a terra adotada ou adquirida como tal. Assim, até bater na sua conveniência e no seu conforto. Um pouquinho de sacrifício em favor dessa cidade, então. Agora, exatamente, dizer que ama, eu disse tantas vezes e era mentira. 45 mil mulheres. Eu sou de uma geração... 46. Eu sou de uma geração que começou a ouvir a discussão em torno da ideia da industrialização de Santa Maria. Até lembro de ter participado uma vez na Universidade Federal de Santa Maria, representando a subseção local da OAB. Num debate a respeito das vocações de Santa Maria, que já se discutia isso desde... priscas eras, né? E eu lembro, assim, de comerciantes extremamente bem-sucedidos, que enriqueceram legitimamente com as suas atividades, e que faziam o discurso pró-industrialização, que organizavam manifestações, que se filiavam a entidades empresariais e sustentavam esse discurso, mas que pegavam todo o seu dinheiro acumulado na atividade comercial e investiam aonde?
em fazendas. Na atividade primária. E o comprar fazenda em São Gabriel, em Caciqui, Santa Maria não não sei tem fazenda, né? Então é normal, vai ter gastar mas assim, mas o que eu digo, faz o discurso pró-industrialização e não aplica um centavo na indústria. É verdade. É uma mentalidade. Essa é uma forma de desamor à cidade. Que brasileiro. Né? A gente realmente, não é uma forma... Não, aí não, Candinho. Aí me desculpa, mas eu acho que é uma questão mais cultural mesmo. Nós somos uma cidade da metade sul, nós somos afeitos às questões rurais. Muito santamariense investe em propriedades rurais, em produção rural, por quê? Porque é um métier que já está mais acostumado culturalmente. Eu acredito que a explicação é essa. É seguro também. Até porque, vamos combinar, se não é agricultura, pecuária... Eu conheço muito gringo. O Brasil. Eu conheço muito gringo. A balança comercial brasileira vira uma piada. Vira uma piada, vira pó. Muito italiano que não tinha nenhuma tradição na área rural e que aplicou seus recursos e que fazia discurso pró-industrialização. Bom, deixa assim. Infelizmente, nós chegamos ao final do programa. Né? Chegamos ao final do programa. A me incomodar agora. Chegamos ao final do programa. Tratamos de uma questão que de alguma forma nos machuca a todos, porque envolve aquilo que o Ricardo falou, que a gente não pode perder de vista, que é a questão da vida, né? Quer dizer, a gente discute dinheiro, discute valor, discute gabarito construtivo, discute o raio que eu parta, né? Mas e a vida a gente acaba muitas vezes esquecendo dela. Agradecer pela maravilhosa participação de vocês três. Obrigado, Ricardo, obrigado, Neco, obrigado, Claudemir. Eu acho que nós fizemos um excelente programa, não esgotamos aliás, não se tem essa pretensão de esgotar tema nenhum aqui, mas da proposta inicial de discutirmos outras questões, evidentemente não se teve tempo, porque, né? Sinal de que o tema inicialmente abordado é interessante, né? Agradecer aos nossos amigos telespectadores, dizer que semana que vem nós retornamos com um novo Santa Maria Frente a Frente. Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou então. Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz estar. Muito obrigado. A gente combinou antes.